Aqui, viu? Vou sair daqui maravilhosa. Eu consumo os produtos. Muito bem. Primeiro, parabéns a todos os palestrantes. Eu acho que teve alguns pontos de reflexão aqui bem interessantes. Mas uma coisa que me remeteu foi a RDC 44, que, naquela época, um profissional de trade marketing me procurou muito preocupado, porque ele não sabia o que ia acontecer e que, daqui para frente, ele estava sentindo, inclusive, o emprego dele ameaçado, porque ele falou, se os produtos agora vão ficar confinados, o que eu vou fazer, então, dentro do segmento farma? Aí eu virei para ele e falei assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, você tem que fazer TBC. TBC é tirar o bumbum da cadeira e ir para o ponto de venda, né? Você tem que começar a visitar ponto de venda. Além disso, se você é um bom profissional dentro da sua área, não vai ser dificuldade nenhuma conseguir superar a RDC 44. Por quê? Porque você vai ter que buscar novas oportunidades, novas atividades para você atuar dentro desse varejo. Muito bem, ele sobreviveu, ele continua no mercado, o mercado se acomodou, porque o mercado ele acaba se acomodando a toda mudança. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, depois desse período, né, abriu-se uma lacuna para o HPC. Ele ganhou um espaço muito bom, extremamente positivo. E agora a gente vê um varejo que, em alguns pontos de venda, ele fica meio indefinido. Aonde eu coloco o MIP, aonde eu coloco o meu referência, eu não sei se a minha exposição está adequada ou não. Então, assim, a minha primeira pergunta, né, até para começar o debate e depois abrir para o pessoal, vai para a Regina, né, com a experiência dela, tirando aquele cachorro que estava horroroso, não é? Mas eu diria o seguinte, para a gente chegar a um ponto de venda, conseguir chegar àqueles 50% que seria o ideal, né, de equilíbrio entre exposição, o que você recomendaria? Oi. Bom, eu acho que o que a Nielsen também apresentou aqui foi tremendamente acertado, porque a primeira coisa é estudar o público. Quer dizer, cada loja, isso não é uma rede, é cada loja mesmo, cada local, tem que estudar o comportamento do seu público. E aí a gente tem que começar a sentir se esse público é mais A, é mais B, é mais C, se ele procura mais marcas, procura menos marcas, procura mais HPC, procura mais remédio. Então, a gente tem que chegar aos pouquinhos no mix, né, no sortimento, que faça com que essa loja renda mais. E aí não pode só ficar, no balcão, né? Como eu falei, o balcão, ele é uma compra planejada. Então, quem está com uma receita na mão, ou sabe o que quer, vai para o balcão e compra. Agora, e fora do balcão? O que é que eu estou fazendo para poder vender mais? E aí é que a gente tem que separar a loja por categorias certinhas, que o consumidor entenda, porque o dono da loja entende tudo. Você bate o olho, você sabe onde está até a lixa de unha. Agora, o consumidor está vendo isso? Ele está encontrando isso? Esse é o ponto. Então, a hora que a loja tiver todas as categorias ligadas umas nas outras, já certinho para cada tipo de consumidor, e o consumidor bater o olho e achar qualquer tipo de produto, você vai conseguir dar até mais que 50% em venda, só na parte de fora. Tudo bem. Gerson. Tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, Nilson, toda a equipe Farm Manager, porque eventos como esse, acho que dá uma oportunidade enorme para que os setores possam sentar e conversar um pouco sobre o que está acontecendo, seja no cenário econômico, seja no cenário sanitário, não é? No cenário mercadológico. A gente consegue, assim, sair com várias fotografias e, com isso, aumentar a nossa assertividade, já que as margens de todos são cada vez mais apertadas e a gente, cada vez, só pode errar menos. Grande desafio, a indústria ela nos dá um privilégio, que é rodar esse país inteiro e conversar com os empresários de todas as ordens, o pequeno bem-sucedido, o médio bem-sucedido, a grande rede bem-sucedida, e também os exemplos não tão bem-sucedidos assim, de tal forma que a gente vai formatando uma percepção de país, de mercado, não é? E vai criando alguns conceitos, até paradigmas, e isso é perigoso. Uma coisa que eu percebo, Eduardo e Luiz, é que
nas cidades dos interiores desse país, cidades com até 200 mil habitantes, daí para menos, geralmente, o varejo farmacêutico, ele se posiciona em áreas mais centralizadas. Você não tem bairros segmentados, de tal forma que você tem que estar perto da igreja matriz, você tem que estar perto da principal praça de circulação, onde os bancos estão situados. Tem um núcleo de negócios nesses municípios, mais ou menos até 200 mil habitantes, não é? O que gera um grande desafio, e eu percebo os empresários do varejo, aqui tem vários deles, conversando sobre isso comigo, que é como tratar a minha loja em cidades menores, uma vez que eu tenho que estar preparado para atender o consumidor A, o B, o C e, por que não, até o D, não é? E como é que eu trabalho, então, essa segmentação num cenário como esse, aproveitando um pouco a experiência de vocês, enorme em fundamentação, em pesquisas, o que vocês têm a contribuir sobre isso, por favor? Muito bem. Alô? Bom, acho que a pergunta é muito pertinente, tem muito a ver com o que a gente está trazendo aqui como segmentação. E acho que o grande ponto, e por isso a provocação aqui, segmentação como fundamento para a expansão, porque é complicado, e quais são essas variáveis que vão mover, aonde eu devo colocar a minha loja ou não. Então, eu acho que, para responder sua pergunta, o jeito como a gente tem trabalhado hoje é o seguinte, é ter um entendimento loja a loja, de qual é a predominância, ou quais são os tipos de público que vão trabalhar ali. Então, a gente tem uma série de modelos estatísticos que ajudam a gente a entender quem é o público predominante, A, B, C, D, ou até mesmo em outras nomenclaturas, como a gente colocou. E isso é importante saber para que você faça um direcionamento. Isso não quer dizer que, se você vai trabalhar, no exemplo como eu trouxe dos tradicionais, você não vai trabalhar só com marcas premium, mas se você sabe que a predominância ao redor da sua loja e dos consumidores daquela loja tem aquele determinado perfil, a quantidade de espaço que você vai dar e as estratégias de preço que você vai fazer são baseadas nela. Então, a questão que eu vi que eu achei muito interessante aqui é o seguinte, ter um entendimento loja a loja de quem é seu consumidor, porque não existe outra maneira. Então, você guiando e tendo esse entendimento de quem é seu consumidor, as demais estratégias que eu falei, tanto para ou expandir ou adaptar seu trabalho de preço e de portfólio, vai ter que ser baseado nesse consumidor que a gente está falando. Ou seja, é possível eu, com a mesma bandeira, atender um cliente A, B e C, no mesmo ponto de venda? É possível estar preparado para isso? É possível, sim, é possível. Acho que a nossa experiência de trabalho de segmentação vem dizendo isso, e é exatamente o ponto, acho que a ideia aqui era trazer, por exemplo, como trabalhar categoria a categoria, porque é aí que vai estar a sua resposta. Então, sabendo a predominância do consumidor, quais categorias apelam mais para aquele consumidor e quanto de espaço eu tenho que ter. E aí o consumidor número 2, que eu também sei que vai nessa loja mais numa frequência menor, eu vou reservar um espaço para ele mais pequeno.